Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um webinário da Casa da Crítica. Hoje um webinário bastante gostoso, importante. E o debut da Laura Fernandes conosco aqui na Casa da Crítica. A Laura já foi recebida na Casa da Crítica numa entrevista do Vivências Literárias, mas hoje ela está vindo aqui, além dela ter dado um olé para nós, aí mostrando o grande baú literário dela. Hoje ela vai falar da zona de estudo, de pesquisa, ela leciona na zona da moda. E estamos ela montou uma apresentação muito bonita sobre a moda num sentido muito amplo, tá? Muito amplo, tá? Uma perspectiva existencial, inclusive psíquica para todos nós, tá? Todos nós estamos sujeitos ao fenômeno moda, tá? Então vamos debruçar, vamos desfrutar desta oportunidade. Laura, muito obrigado, seja muito bem-vinda, que seja ainda mais uma recepção tua e muitas que podem vir. Teu baú é rico, como eu já falei antes, aí vamos ver se você partilha conosco, tá? Vamos. Quanto você puder, para nossa alegria. Eu vou colocar aqui os slides, tá? E a gente vai começar a apresentação sobre a moda. Laura, por fineza, toma a palavra, se apresenta, conta para nós um pouco de você, antes da gente conhecer o seu trabalho. Tá? Bom, obrigada pelo convite, assim, fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque essa é uma área da moda que eu adoro dissecar e às vezes falta oportunidade. Então, assim, obrigada pelo espaço, pelo convite, obrigada por todo mundo que está presente aqui, principalmente desde o começo. Então, uma boa noite a todos e vamos lá. Bom, minha primeira formação, né, como é que eu cheguei na moda? Minha primeira formação foi como designer de moda, e aí eu fui para esse ramo, como a maioria dos meus colegas, não por gostar de roupas, ou gostar de estilo, ou gostar de desenhar, ou gostar de criar. Eu fui justamente porque eu não entendia a moda, eu ficava muito, nossa, por que a gente segue isso, sabe? Quem é que decide? O que é que explica a moda? Então, assim, minha inquietação sempre foi essa, eu fui atrás disso. E aí, até hoje, mais de 10 anos depois, eu ainda não descobri. Mas já tive algumas pistas e eu vou separar essas pistas aqui para a gente conversar e para a gente ver onde é que a gente chega, assim. Mas, até hoje, assim, é um fenômeno que a gente tem muitas abordagens, a gente tem muitas explicações, mas, assim, a gente não acaba com ele, assim. A gente pode discutir eternamente, a gente nunca vai extinguir o assunto, assim, nunca vai chegar no fim dele, assim. Então, a curiosidade é essa. Depois eu fiz a faculdade de administração, voltei para o mestrado em design, e aí eu pesquisei moda e sustentabilidade, que é o que eu trabalho mais hoje, essa vertente da própria sustentabilidade na indústria, do consumo consciente, se é que existe o consumo consciente, né? Mas aí já é uma conversa para outro encontro. E atualmente sou pesquisadora na área de moda, de sustentabilidade, de educação, de administração também, e sou professora em cursos superiores de administração e em cursos livres de moda, principalmente com enfoque em sustentabilidade, com a Fashion for Future, que a gente tem alguns projetos que envolvem moda sustentável e essas discussões sobre moda, não diria num sentido mais acadêmico, mas num sentido mais explorando além das tendências, explorando além do mercado em si, indo para algumas questões mais sociais, mais abrangentes da moda, né? Então, enveredei por esse caminho e sigo, assim, alguns bons anos, assim, mais de uma década, estudando sobre isso, assim, e aí a gente vai desembocando em caminhos diversos, né? A gente vai sair da moda, cair na administração, porque só o curso de moda não me foi suficiente, precisei ver a parte do mercado. Depois a gente vai entrando em antropologia, sociologia, psicologia, e não sai nunca mais até esbarrar na filosofia, né? Aquela crescente das disciplinas. Eu arrisco que tem uma dimensão psíquica muito profunda aí. Isso. Tá? Mas eu queria fazer um comentário muito importante. Você entrou meio como socióloga, meio com viés de uma compreensão do fenômeno. Passam-se 10 anos e você diz, mas eu ainda não sei exatamente, eu não tenho exatamente o domínio. Perfeito, isso é bonito. Isso é atitude de pesquisador. Isso é atitude bonita, isso é atitude de pesquisador, isso é atitude de quem está buscando um enraizamento grande. Tá? Isso aí são muitos anos mesmo, você não está aqui como uma técnica. Eu preciso aprender uma técnica para gerir uma coisa que em X tempo aprende. Não, você tem um objeto de investigação assim, perene, pode-se dizer. Tá? Exato.
E eu ouso dizer... Bonita, minha cara. E até teu olhinho brilha. E a minha verve aí que você tá no nicho de afeto mesmo. Uhum. Isso é muito bonito, muito gostoso. É bem isso, assim. Eu ouso dizer que se alguém chega com a resposta pronta, talvez não tenha feito as perguntas certas. Porque é isso, ao longo desse tempo, o que eu aprendi foi refinar minhas perguntas, mas assim, chegar em respostas com um tema tão abrangente, tão cascudo assim, é difícil. E que envolve tantas paixões. Quando a gente entra na moda, a gente fala muito de paixões também. E é outro campo que a gente tem que tomar cuidado no caminhar, assim, para não cair nessas paixões também. Então, não matar as paixões, mas não deixa elas mandar não, tá? Exatamente. Se elas mandarem, aí a coisa desanda. Você se perde. É o meu trabalho aqui. Quem tem resposta muito pronta, costuma ter resposta definitiva. Ou seja, é superficial, é analfabeto funcional, gente. Essa é a questão. Não tem atitude ininterrupta de reformular perguntas, afinar e progredir. O que você contou para nós é o seguinte, você está em progressão contínua. Isso. E essa é a grande questão. Tá? Bonita. Pronto. Então, hoje, assim, a gente vai ter 3 tópicos principais, mas esses 3 tópicos, assim, a gente já vai poder desmembrar eles, assim, aprofundar em vários caminhos. Então, primeiro a gente vai dar uma observada, uma analisada na moda como discurso. Então, a gente vai fugir um pouco da materialidade da moda em si e ver como é que ela funciona como discurso no meio social da gente, né? Como é que a gente usa a moda como narrativa, como uma voz, uma linguagem, né? Então, esse primeiro ponto. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre a superficialidade da moda, e aí esse tópico é interessante, porque muita gente foge da moda por conta dessa superficialidade, né? Acredita, não, eu não preciso olhar para a moda porque é muito frívolo, porque eu não me importo com essas coisas banais, eu não me importo com essas coisas superficiais e tal. E isso já é um discurso de moda, então a gente vai esbarrar aqui, né? A superficialidade da moda e essa sensação, né, da coisa rasa. E por que a gente vive isso? Porque muitas vezes, até no próprio meio acadêmico, no próprio meio intelectual, a gente tem essa rejeição da moda, né? Então, estou acima da moda? Será que estou? Fica aí. E por último, a gente já pula para consumo, porque é realmente para você falar de moda e não esbarrar no consumo, não desaguar no consumo, na verdade, é um desafio. Então, o caminho da moda sempre vai levar a gente a discutir um pouquinho sobre o nosso comportamento de consumo e como a gente lida com isso, como a gente vê. Então, aí a gente já vai de uma discussão mais abstrata do que seria a moda como discurso para chegar nos atos concretos da gente no dia a dia, né? Como é que isso afeta as nossas decisões no dia a dia e nosso comportamento material, de fato, né? Como é que a gente materializa essas ideias da moda. Então, aqui a gente já vai encaminhando para algumas camadas, né? De abstração, de materialização, de um discurso mais aprofundado, um discurso mais para a área de indústria mesmo, para a área de mercado, enfim, uma indústria mundial que é inevitável, assim, é como a indústria alimentícia, como a indústria do petróleo. A gente pode até dizer que não gosta, mas não tem como fugir, não tem como a gente se desmembrar dessa indústria. Então, por que não falar mais sobre ela, né? E por que não trazer uma discussão que vá além da modinha do momento, das tendências que a gente adora criticar, das tendências que a gente adora criticar e acompanhar, né? Então, vamos discutir um pouquinho além disso, né? Tentar tirar essas camadas mais superficiais e também essas camadas mais assim, esses objetos brilhantes e olhar mais para coisa profunda, né? Então, sim, tá dando um enraizamento e eu achei maravilhoso esse tema, narrativa do eu. Isso é uma grande questão e isso é o grande interesse da Casa da Crítica no assunto, tá? Porque tem o eu envolvido, tem uma ideia de estima, de desenvolvimento, de psique, isso é maravilhoso, tá? Que é moda, né? Se alguém já quiser arriscar, mas aí isso é um grande questionamento. Isso eu acho que a Paula já fez o curso de moda, né? Deve ter mais alguém aqui que é da área de moda. E eu lembro que a primeira pergunta que a gente tem na faculdade de moda é o que é moda? E em segundo, quando começou a moda? Quando é que a gente começa a falar que a moda existe? Para isso eu preciso definir moda. E muitas vezes a definição que a gente tem acesso de moda é justamente o resgate histórico. Então a gente fica naquele ciclo, né? Fica num ciclo lógico e ilógico, assim, porque uma coisa define a outra e nada se define. Então, o que é a moda?
A moda vai desde das minhas escolhas pessoais de estilo, de estética, até algo muito mais profundo que rege um comportamento coletivo. E aí, como é que eu identifico, como é que eu penso isso? Uma coisa que o pessoal fala muito, o espírito da moda, moda do século, a moda nesse sentido mais etéreo, assim, como é que a gente pega isso e analisa, e eu vou dizer, isto é moda, aquilo não é moda. Então essa é a primeira grande pergunta. E aí a gente tem algumas propostas de explicação para isso, né? Então, eu vou passar aqui a página, tá bom? Ah. Aqui a gente tem, a princípio, né, uma das primeiras definições que a gente vê em muita literatura de moda, que é a moda é quando as classes mais baixas decidem copiar as classes superiores por uma questão de se identificar dentro da sociedade, de se valorizar na sociedade. E a gente fica nesse jogo, né? A classe mais baixa, menos abastada, copia a classe superior não quer parecer com a classe inferior, e aí muda a moda, e aí vira esse como um rato na roda do rato, assim, né? Todo mundo correndo para se distinguir de algo que não apetece, ou que não é sentido como algo valorativo. E muitas vezes, infelizmente, essa é a única explicação que a gente tem. Então, quando a gente pede uma definição de por que a moda existe, o que é que movimenta a moda, a gente tem essa explicação. É uma questão de classe social. As classes superiores não querem se parecer com as classes inferiores. Acontece que quando a gente vai analisando isso um pouco mais profundo, a gente vai considerando mais desdobramentos do fenômeno moda, e aí eu entro pelo campo realmente de analisar a moda como um fenômeno social, a gente vê que essa explicação ela não abrange todas as manifestações da moda. Então aí a gente começa a buscar outras coisas que vão explicar esse movimento. Então a gente pode ter, como o Lipovetsky propõe, que a moda ela vai traduzir não só uma identidade de classe, como a gente termina resumindo muitas vezes, mas vai falar também sobre valores. Então, valores coletivos, valores individuais e como eles se relacionam na presença do indivíduo. A gente vai ter significações culturais, então isso é muito importante a gente lembrar que quando a gente vai estudar, por exemplo, moda da Idade Média, a gente vai ver muito mais uma distinção por Estado-nação, então é a moda da Alemanha, a moda da futura Espanha, a gente vai vendo a moda por nações, então são as significações culturais, isso também está incutido na moda. E aí, mais na atualidade da gente, mais próximo da gente, a questão da busca por novidade e a questão da busca por individualidade. Então, lá, se a gente for na Idade Média, assim, quando se começa a considerar que tem uma moda ali, a gente vê que em termos de variedade de tecido, variedade de qualidade, variedade de acesso aos materiais, era tudo muito nivelado. E aí, o que é que ia mudar? Ia mudar a cor do laço, a cor do bordado. São escolhas muito individuais e, às vezes, você tem a mesma base para uma peça de roupa, por exemplo, e o que vai mudar é aquele detalhe. Então, a diferença de um vestido novo não é o tecido, não é a cor do tecido, o tratamento que esse tecido recebe, não é uma modelagem, mas é porque ano passado seu vestido tinha um bordado verde e agora ele tem um bordado vermelho. E aí, por que a Valéria escolhe um bordado vermelho e por que a Paula escolhe um bordado verde? O que é que isso quer dizer? Então, a gente vai vendo esse desejo pela novidade e pela expressão individual. Tudo isso dentro de uma significação cultural coletiva. Então, é muito o eu no coletivo. E aí isso extrapola a identidade de classe, por exemplo. Isso extrapola uma explicação que seja essencialmente materialista. Que seja, como a gente vê muito, explicação esvaziada de sentido para a moda. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho assim, diferenças que aconteceram, etapas na história da moda, mas um ponto importante para a gente ver e para a gente analisar e até julgar hoje em dia, assim, o quanto a gente está passando por um esvaziamento desses sentidos, né? Enquanto a necessidade de novidade está sobrepujando, por exemplo, a questão dos valores e das significações coletivas. Então, e o que é que isso diz sobre as nossas narrativas pessoais, né? O que é que isso diz do meu eu? Se, de repente, no meu momento de fazer uma opção por um produto de moda, eu estou focando mais na novidade e naquilo que me é posto do que realmente naquilo de expressão dos meus valores e da minha individualidade. Então, a gente já tem um ponto de impasse aqui. E aí a gente vê que o que leva a uma coisa ser classificada como um produto, um objeto de moda,
são fatores muito mais extensos do que a gente costuma avaliar. Só um disclaimer aqui, a gente está falando de moda, e aí eu vou dar exemplos, principalmente de roupa, sapato, acessório, mas a gente tem que pensar também que um carro, ou uma casa, ou o computador que eu compro, o meu celular, também é um produto de moda hoje, porque a gente está vivendo no momento em que, basicamente, todo o nosso consumo é movido pela moda. Então, né, pensem, além das peças de roupa, que é o que a gente pensa principalmente, mas basicamente tudo que a gente consome hoje tem um pezinho na moda, assim, tem um apelo de moda nisso, que é justamente a questão da novidade e da expressão individual. Então, pensem assim. A música entra na moda? Entra. Entra. Audiovisual, de modo geral, entra na moda. Os filmes da moda, os seriados da moda. E você se pergunta, por que eu estou consumindo isso? E é aquela coisa, tá todo mundo consumindo esta música, este filme, este seriado, este livro. E aí, se eu não consumir isso, eu vou ser o estranho, eu não vou ter assunto, eu não vou ter conversa. E daí, o quanto de pressão isso gera em mim, né? Essa demanda por adequação e por consumir as mesmas coisas que o outro, o quanto isso gera de pressão interna em mim, né? E aí, também entra a coisa da moda. Porque a gente vai vendo que a moda, ela não é só uma coisa material, não é só uma roupa. A gente pensa moda, pensa roupa, bolsa, sapato. Mas é uma... Eu não vou dizer uma pressão, mas é um fenômeno social que, conscientemente ou inconscientemente, vai estar direcionando nossas decisões sobre vários aspectos da vida. Então, assim, a questão é o quão consciente nós somos em relação a isso. O quão consciente eu sei, quanto eu tenho consciência que estou sendo influenciada por isso. Então, eu sei que a moda existe, eu posso escolher dizer, não me preocupo com a moda e continuar consumindo os produtos da moda e dizer que não me importo com eles. Ou eu posso entender um pouco mais o fenômeno e dizer, certo, estou entrando nessa tendência específica, estou entrando nesse nicho de consumo específico, mas eu tenho alguma noção de por que isso está acontecendo, por que eu estou fazendo essas escolhas. Então, isso vai muito da consciência, assim. Quando você começa a pensar assim, por que eu estou consumindo isso? Por que eu estou fazendo essas escolhas? Já é um salto de autoconhecimento e de consciência pessoal muito grande. E aí, né, por que nós vamos escolher ignorar isso, né? Por que não olhar para isso e dizer, não, isso realmente acontece? Né? Sair do estado de negação e olhar para um estado realmente de observação pessoal. Temos um comentário aqui da Tilda. A Tilda é uma habituê da Casa da Crítica também, uma pessoa que tem muitos estudos na área da beleza. Alegria a tua presença conosco, Tilda. Ela comenta, acredito que a própria arquitetura entre também como um elemento dentro da moda. O mesmo ocorreria com a arte. Perfeito. Tá? Perfeito. Exatamente isso. Quando a gente estuda a história da moda, por exemplo, a gente estuda os movimentos artísticos e os movimentos da arquitetura. É isso, assim. A indumentária, vamos dizer assim, o vestuário, os acessórios, a própria beleza em tendências, se a gente pensar maquiagem, cabelo, de expressão pessoal, eles acompanham isso. Então, a gente tem na moda o estilo gótico, a gente tem na moda esses movimentos da estética, da arte, da cultura, de modo geral, eles influenciam totalmente, assim, no espírito das roupas. A questão política, né, ela influencia bastante no espírito da moda vestuário, da moda indumentária. Então, tudo isso, desde questões espirituais até as questões políticas, econômicas e questões dos próprios movimentos artísticos. Isso tudo está interligado e não se desembaraça isso. Pelo menos no meu posicionamento, eu não desembaraço isso. Assim. A gente pode até tentar fazer o exercício, mas para mim eu não consigo assim, analisar isso separadamente. Porque você vê o fluxo das coisas, o fluxo do comportamento das pessoas. É muito mais sutil que meramente um consumo material, né? Exato. Tudo muito mais sutil. Exato. Não foge muito ao conceito da matemática, o que se repete. Sim. Sim, a gente tem até uma lei matemática para moda, que é aquilo, né? O que era moda 10 anos atrás é absurdo, a gente odeia. O que era moda 20 anos atrás a gente começa a gostar, e o que era moda 40 anos atrás é maravilhoso. Então a gente tem esses saltos matemáticos para moda. Para quem tem um olhar mais atento para essa coisa da tendência, por exemplo, você vê assim, agora a gente está amando anos 70, anos 80, anos 90, e está odiando os anos 50. Daqui a pouco a gente muda, a gente vai para essa repetição. É uma progressão de fato. Então temos esse elemento também na moda, assim, uma coisa que vai
vai tendo saltos, assim, e saltos de revisão. Então, tudo isso tá envolvido. E aí, para tentar, vamos pintar um cenário, e aí lembrando que o mapa nunca é o território, o mapa é só uma tentativa de observação, então a gente tem alguns pontos a considerar. Então a gente pode pensar assim, antes de começar a discutir a moda, a gente pode levar em consideração algumas afirmações, né? A primeira é que a moda é contraditória em suas características mais básicas. O que é que a gente quer dizer com isso? A moda, ela é aquilo, é o que a gente está falando. Ela é super profunda e, ao mesmo tempo, ela é super superficial. Ela, muitas vezes, é um protesto, mas um protesto que vira um bem de consumo massificado. Ela é uma coisa que... uma sede de futuro. Então, eu quero sempre... E aí, a questão do tempo na moda, ela é muito curiosa, essa questão. Porque eu estou sempre olhando para o futuro, então... Quando a gente trabalha, por exemplo, na indústria da moda, eu estou vendo 5 anos no futuro, 3 anos no futuro, eu estou sempre adiantando o futuro. Mas, ao mesmo tempo, para me manter no presente. E sempre olhando para o passado. Então, a moda, de certa forma, ela é sempre uma reciclagem do passado, tentando alcançar um futuro, tentando visualizar um futuro e me mantendo sempre no presente. Então, me manter sempre no presente no sentido de que eu estou sempre atualizada, eu estou sempre no hoje, eu estou sempre no último minuto do hoje, eu estou sempre jovem, e aí o quanto a moda nos últimos tempos tem contribuído para essa sensação de jovialidade. Eu acho que a geração de agora, a Y, a Z e tal, você vê as pessoas com 30 anos, assim, e você diz, não, vocês têm 15 anos. Então, cada vez mais a indústria da moda rejuvenescendo a gente até no ponto de, eu ouso dizer, uma infantilização mesmo do eu. Então, uma pessoa de 30 anos hoje, você pega uma pessoa de 30 anos atrás, assim, é gritante a diferença. Então, como o tempo passa, como a moda modela o tempo, a passagem do tempo. E isso é extremamente contraditório. Eu quero estar muito no futuro, mas parecendo com o passado, mas estando sempre no hoje. Então, e só essa questão do tempo já é um nó gigantesco para a gente desatar. E é aqueles nós, assim, que a gente nunca vai chegar no fim desse novelo. Assim, vai desenrolando para sempre e não chega. Então, isso já é um ponto difícil. Outro ponto é que a moda fala sobre mim, sobre o outro e sobre o efeito que temos entre nós. Então aí já é outro nó gigantesco. Quando eu faço uma opção por algum objeto de moda, seja na decoração da minha casa, seja na minha vestimenta, seja na forma como se eu repartir o meu cabelo no meio, se eu repartir meu cabelo de lado, se eu raspei o meu cabelo, se eu pintei de rosa. Isso eu estou falando sobre mim. É uma declaração sobre mim que eu quero que as pessoas vejam sem que eu precise falar. Mas ao mesmo tempo... eu posso estar utilizando isso para afastar determinadas pessoas. Então, estou dizendo, olha, eu estou me apresentando nesse aspecto porque eu quero atrair determinados outros e quero manter distantes outros grupos. Então, aí você diz, não, eu me visto para mim, eu me arrumo para mim, eu não me arrumo para o outro. Eu sinto muito dar essa notícia, mas é muito difícil que isso aconteça. É muito difícil. Você, mesmo que de forma inconsciente, mais uma vez, a gente está levando em consideração a opinião do outro. Eu sei que quando eu escolho uma roupa para ir trabalhar, eu estou levando em consideração o que o meu chefe vai pensar, o que os meus subordinados vão pensar. Eu sei que eu estou criando um efeito. Você cria um efeito no mundo, assim. Para você afirmar isso categoricamente, assim, eu me visto só para mim, eu não me visto para o outro, aí a gente pode desconfiar de um nível, voltando, de inconsciência muito grande, assim. Eu realmente não tenho nenhuma percepção sobre o que o outro está olhando para mim, ou eu realmente não me importo com o que o outro está olhando para mim. Ora, nós somos seres extremamente sociais, assim, a gente não vive apartado do mundo, então a forma como a gente se posiciona, né, a forma não verbal como a gente se apresenta, é muito forte, é muito, muito forte. E a relação que nós vamos estabelecer, então, a gente tem sim, né, além da questão dos valores, das questões culturais e da novidade do eu, a gente também tem a questão da dominância. Então, você sabe o efeito que você vai ter no ambiente, você tem essa percepção, mesmo que seja sutil, você percebe isso. Então, qual o efeito que eu vou ter na relação? Quem vai ser dominante nessa relação? Né? Quando você escolhe uma roupa, consciente ou inconscientemente, você está se colocando nisso. O Antônio Marcelo falou do estilo Jobs, exatamente.
Uma coisa curiosa do estilo Jobs, do Steve Jobs, é que foi meio que um fracasso que ele tornou uma vitória, né? Ele queria uniformizar o pessoal da Apple, né? Ele viajou para o Japão, que é uma cultura muito de padronização, e aí ele viu que nas fábricas do Japão as pessoas usavam farda, mesmo nos escritórios, e aí ele chegou com a ideia de uniformizar o pessoal da Apple. Sendo que, assim, do Japão para a Califórnia, faltou ele considerar a questão cultural. E os funcionários da Apple disseram, não, a gente não vai usar farda, não vai acontecer. E aí ele decidiu que ele mesmo iria usar. E por isso que até o fim da vida ele usa lá a gola rolê, com a calça jeans e o sapato tênis e tal. Então, isso meio que virou um código secreto do Vale do Silício. Você trabalha no Vale do Silício, agora você tem essa estética, que é o que Mark Zuckerberg usa lá na Meta, enfim. O Elon Musk usa muito isso também. Então, meio que virou uma declaração, né? Tipo, sou dessa área, então eu vou parecer desse jeito. Que foi um fracasso de uma tentativa de forçar um fardamento e virou meio que um ícone, virou um signo, assim, quase como se você vestia um anúncio, né? Então, tem vários subtextos nisso, assim. Tem a questão da assertividade do Steve Jobs, então ele quis impor isso para o nós. Não conseguiu, mas ele se autoimpôs aquilo. E tem a questão do minimalismo, que era uma característica dele, que terminou virando a característica da indústria de tecnologia de modo geral. A gente vê que agora tudo é extremamente minimalista, por conta desse movimento muito impulsionado pela Apple. A gente vê que agora quem entra nessa indústria quer se identificar com isso. E uma coisa assim, mesmo que eu não seja da área, mas eu quero passar uma imagem de ser mais arrojado e tal, eu vou adotar também essas características. Então é aquilo. Era uma expressão coletiva que virou super individual, que depois voltou para o coletivo. Esse movimento é muito interessante. Então, e é um movimento que aí as pessoas vão explicando. Não, ele fazia isso para reduzir a quantidade de escolhas, porque era um hack para ele ser mais produtivo, não sei o quê, e tudo isso vai crescendo no discurso. Então, se eu me visto como ele, tinha até um brasileiro que fazia isso, só tinha camiseta preta, só usava as mesmas roupas, parecia um desenho animado, e aí ele dizia que era, não, porque aí a mente ficava muito mais assertiva, muito mais treinada, enfim, você vai encontrando discursos e narrativas para isso. É um fenômeno muito interessante. E para cada área a gente tem isso, assim, o Steve Jobs é a cara do setor da tecnologia, do setor da startup, daquele Vale do Silício da Califórnia, mas assim, em outras áreas a gente também vai experienciando essas micro tendências, essas micro comunicações, assim, é bem, bem interessante. Tem um comentário aqui da Lúcia, e que faz vezes a um que eu quero abordar também. Vemos a degradação em todos os meios. Há de ter bom senso em cada escolha. O sistema quer nos impor comprar o que usar, como usar. Nada é difícil ter personalidade para seguir sua própria vida. Tá? E isso tem a ver com uma questão que me é muito cara. Tá? Eu nunca segui a moda, mas assim, eu paguei inconscientemente essa conta que você fala aí, do tipo de quer queira você atrai ou afasta pessoas, inconscientemente. Eu sou advogado de profissão primária, nunca usei terno e gravata, a não ser em fórum. Tá? Tipo, obrigado. Por lei, tá? Mas eu trabalho com a Casa da Crítica, sempre eu tô de camiseta. O que me chega de gente aqui fala, enquanto você usar camiseta, vai subir pouco a Casa da Crítica. Eu sigo com as minhas camisetas, mas, enfim, queira ou não, eu comunico. Mesmo que eu não queira comunicar, entenda? É visto como comunicação, pelo menos, entenda? É uma questão aí bem complexa. Se a gente puxar um pouquinho para a publicidade, aí a gente já tem a questão dos arquétipos, né? Aí seria muito mais uma coisa do rebelde, dizer, olha, tem a norma, mas eu não quero seguir a norma. E aí você está comunicando isso, assim. Tá todo mundo fazendo isso e tal, eu não quero. Então é uma imposição do eu ante o que está sendo imposto, né? Então... Eu recebo muito esse comentário que o meu linguajar está fora de moda. Tá? A forma com que o meu verbo, o meu discurso, minha sintaxe, etc. Tá? E que isso assusta as pessoas que elas vão embora. Enfim, vão. Tá, mas aí você está selecionando as pessoas, né? Não deixa de ser um processo seletivo. Sim, não deixa de fazer uma seleção. Perfeito. E aí, sobre o comentário da Lúcia, é isso, assim, a gente tem essa imposição do que comprar, e aí a gente diz como é que a gente vai ter personalidade dentro disso. E buscamos maneiras de ter essa personalidade, né? Então, mas para o final a gente vai discutir um pouco mais profundo sobre isso, assim, quando a gente chegar na parte do
do eu, de fato. Aí vou segurar um pouquinho. E por último, né, a sensação de escolha e domínio, que é essencial para que a moda se estabeleça. Então, a moda é um pouco isso, assim. É a gente ter opções de escolha extremamente limitadas e ainda assim ter a sensação de que está dominando, de que está escolhendo. Então, é bem isso, assim, eu tenho a sensação de escolha, mas é uma escolha real. E aí chega um pouco no que a Lucy falou, assim, até que ponto eu realmente tenho escolha, até que ponto eu estou só fazendo micro escolhas irrelevantes dentro do que já está posto para mim. Isso também é um nó gigantesco. Então, até agora eu só trouxe coisas para confundir a gente, né? E aí eu trouxe esse exemplo aqui, que ele coloca em xeque algumas coisas. Por exemplo, aquela explicação puramente materialista de que a moda é a classe mais abastada, a classe superior, a nobreza ou a aristocracia, tentando se diferenciar das classes mais baixas. Aqui, quando a gente pensa, faz essa pincelada, assim, a gente tira esse extrato da moda religiosa, por exemplo, isso já cai por terra, porque independente da sua condição social, já é outra coisa que está te indicando como se vestir, né? Já é uma noção de modéstia. E aí a gente pensa na noção de modéstia para 3 grupos distintos. Eu selecionei 3 grupos aqui, mas se a gente fosse colocar vários aqui, a gente passaria a noite toda falando nisso. E aí a gente vê, olha, moda evangélica, moda católica, ambas são cristãs. Mas você vê uma evangélica protestante, né? Por isso que está entre aspas, uma protestante na rua. E você vê uma católica, você sabe a diferença. E você não precisa estar com um terço, você vai saber. Às vezes, o próprio meio protestante e evangélico, pela moda que a pessoa está usando, você sabe a denominação. Você sabe ali é da Assembleia, ali é da Batista, ali é Pentecostal. Mesma coisa a católica, assim, você sabe a diferença. E aí são sinais que você coloca. São sinais, e aí você vai pegar pessoas que não têm informação de moda nenhuma, assim, eles não estão vendo desfile, não estão vendo tendência, não estão pesquisando sobre moda, eles vão na lojinha perto de casa escolher as roupas. E eles escolhem de acordo com esse combinado não explícito, esse combinado muitas vezes inconsciente, e se escolhe isso. Então você vê. É muito claro. E aí, o quanto isso é de imposição, quanto isso é uma expressão individual. Se você olhar para a moda religiosa, é uma expressão extremamente individual, mas que te coloca dentro de uma posição num grupo. Se você vê a questão da moda muçulmana, do uso do véu ou do hijab, né? Na maioria das denominações muçulmanas, na maioria das localidades, não é obrigatório. E ainda assim as mulheres dizem, não, mas eu quero usar. Porque é uma forma de demonstrar minha fé, porque é uma forma de demonstrar o meu amor pela minha divindade. Então isso vai sendo moldado. E são estruturas que estão aí há milênios, assim. Há milênios, as mulheres muçulmanas, elas usam determinadas chaves de indumentária que não mudam. Inclusive essa que eu fiz questão de trazer a foto, ela é uma blogueira de moda muçulmana. Então, assim, ela tem informação de moda aí na aparência dela, ela tem aí o casaco de uma grife caríssima, uma bolsa de uma grife caríssima, sapato também, nas cores da tendência, no corte da tendência, mas ainda assim fiel a um valor cultural, um valor religioso eterno, assim, milenar. Então a gente vai modelando isso. Mesma coisa na moça lá católica. A moda católica, nos últimos séculos, assim, ela mudou radicalmente, assim, ela está muito mais flex, vamos dizer, mas ainda assim tem uma série de escolhas que, apesar da moça ela estar dentro de uma cartela de cores, dentro de uma estampa atual, da moda atual, ainda assim ela está seguindo uma regra milenar. Vamos dizer assim, não. Milenar não, dos últimos séculos, assim, que deu uma flexibilizada. Então, tradicional. Tradicional, é. Então, tudo isso vai dizendo assim, essas escolhas. Como é que eu pego uma tendência que está super na moda hoje e escolho algo que se alinha com a regra super tradicional? Né? Então, não é só uma questão de acesso a material, não é só uma questão de riqueza e pobreza, é uma questão que vai muito, muito além disso. Muito, muito além disso. E a gente fica meio que, às vezes, preso na discussão muito rasa e se perde. Então, tendências, eu posso juntar as tendências dos desfiles que estão agora, do mercado, a coisa do capitalismo mesmo, para uma coisa que, para mim, representa um valor muito mais profundo. Então, é realmente a identidade da pessoa, o que eu estou falando para o mundo. Eu quero que olhem para mim e saibam que eu sou de determinada religião. E eu não quero que me confundam com outra religião, que é muito pior.
Quer matar uma católica, pergunte de qual denominação protestante ela é. Quer matar uma protestante, pergunte se ela vai para a igreja católica, se ela é consagrada. Então, é muito além disso, sabe? É muito além da coisa do comércio pelo comércio, do luxo pelo luxo, de parecer ser mais rico do que é. É muito além disso. E aí a gente tem a questão da prevalência do novo sobre o passar do tempo, que é uma coisa que a gente já falou antes, né? Eu quero estar sempre no futuro, eu quero estar sempre com a última moda, com a coisa mais atual, mas ao mesmo tempo eu não quero envelhecer, eu quero estar correndo para o futuro sem envelhecer, e eu quero trazer elementos que me são eternos, que me são caros, que me são imutáveis. E eu renovo para confirmar. Então a gente vê muito isso, assim, eu vou renovar, vou fazendo, continuar comprando, continuar consumindo para me atualizar, mas que essa atualização seja uma confirmação do discurso que eu venho construindo há muito tempo. A gente vê muito adolescente que varia, né? O adolescente um dia tá parecendo um punk, no outro dia tá parecendo um hippie, e aí quando você chega numa idade que você estabiliza isso, você vai vendo que as suas escolhas são sempre confirmações do seu eu do passado, mas atualizadas para um código do hoje. Então, quando o Vicente fala, eu só uso camiseta, quantos anos você só usa camiseta? Então, isso já é uma declaração, assim, dizendo, olha, esse sou eu, é quem eu sou. Você já tá, toda camiseta nova é uma confirmação de quem eu sou. E eu aposto, vou fazer aqui uma aposta arriscada, que mais ou menos as cores dessas camisetas não tem muita variação, é mais ou menos dentro de uma coloração... 4, 5 cores. Tá vendo? Então, às vezes, mesmo que seja uma camiseta, vamos dizer, uma camiseta de uma cor neon, não é o Vicente. Então, não é toda camiseta. Não é mesmo, não é mesmo. Uma estampa assim, não é o Vicente. Estampada não uso de jeito nenhum. Tá vendo? Fujo da estampada. Tem que ser lisa, necessariamente. É isso. Então, você vai renovando, termina aqui. Mesmo numa coisa tão simples como a camiseta. De tempos em tempos, você vai vendo que a modelagem vai mudando, né? Ou a manga vai ficando mais longa, ou a manga vai ficando mais curta, é sempre uma camiseta. Ou o comprimento vai ficando mais longo, mais curto, mais ajustado ao corpo, mais separado, mas é sempre a camiseta. Então, pequenas mudanças ainda são a camiseta do Vicente. Grandes mudanças não são. Então, é isso, assim, o detalhe da gola e por aí vai. Então, até que ponto a mudança continua sendo a confirmação do eu e até que ponto essa renovação começa a desafiar meu eu e aí você fica naquela. E agora? Estou perdida. Porque você termina criando a narrativa para o outro, mas é para você mesmo, assim. Muitas vezes a moda é aquilo, né? Vou fingir até me tornar. Então, muitas vezes você começa a optar. Isso acontece muito quando o jovem sai da universidade e vai para o mercado de trabalho. Às vezes ele compra um terno, não é tanto para impressionar o patrão, nem os clientes, é para ele acreditar que ele está ali, para ele acreditar que ele tem aquela competência. Então, advogado, isso é manifesto. O menino sai da faculdade, ele quer ternos, quer isso, compra 50 gravatas e não sei o que, etc. E, enfim, eu tinha um estagiário que vinha como embaixador e eu de camiseta. É uma coisa assim, mas é exatamente isso. Tá? É bem isso. Às vezes aquela coisa de comprar uma caneta, né? Comprar uma caneta tinteiro, assim, nossa. É um sinal, é uma declaração, é um atestado. E aí, como é que a gente vai abordar isso? Né? A gente não consegue explicar isso só por uma questão da economia. A gente tem muitos economistas que falam sobre moda e é incrível. Mas só a economia não justifica. Não é só o ímpeto do mercado. Se fosse só o ímpeto do mercado, não sei se poderia convencer uma parcela da população, mas não é só isso. Tem muita questão da psicologia, do psicologismo, como o próprio Vicente falou. Então, o eu, a minha identidade, a minha construção, isso passa pela manifestação de como eu expando a minha existência para os objetos materiais que estão no meu corpo e que estão ao meu redor. Né? E a gente tem a questão da antropologia, da sociologia, como é que essa coletividade trabalha isso, que é muito... Né? A gente diz assim, o sistema da moda, a indústria da moda me obriga, mas quem é isso? Não é um indivíduo que está decidindo. Assim, são grupos, são jogos entre grupos, são disputas entre grupos, são dominâncias. Então, onde é que a gente chega nisso, né? E aí a gente esbarra na filosofia. Porque, assim, não tem nenhuma ciência que não esbarra. Em algum momento você chega na filosofia, porque nada responde. Nada responde, então a gente termina chegando na filosofia. E a gente tem filósofos que trabalham muito bem a questão da moda. Né? O Lipovetsky, que é uma que eu sou fã, o Svensen também. Então, às vezes tem coisas que só a filosofia vão
vai ajudar a gente assim, a resolver. Então, nós começamos uma conversa filosófica há uns meses que redundou nesta apresentação exato, do propósito. E exato. começou numa discussão do fluxos de movimento, tá? De uma necessidade de giro de movimento, tá? E foi aí que surgiu, inclusive, esta situação. Exatamente. Esse trabalho, isso aqui é fruto de uma discussão filosófica que tivemos há um tempo atrás. Exatamente, exatamente. Então, é bem isso, assim, a gente chega na filosofia. A gente parte da filosofia e chega sempre na filosofia. E aí, porque também, né, além de ter todas essas fontes, né, que eu coloquei bem no emaranhado mesmo, assim, que é uma ligação, as ligações, como eu disse, pelo menos para mim, são indissociáveis, assim, o limite que você chega de um domínio do conhecimento para o outro, na moda, assim, é muito suave, é muito sutil. E aí, por que isso, né? E aí o Sieta, ele fala, o Sieta, que é um economista, ele fala que a moda e a indústria da moda, ela é tão impossível de ser estudada até certo ponto, até para a própria economia, porque ela junta muito o imaterial, ela é o limiar exato do imaterial entre o material. Então, é tudo aquilo que está imaterial no meu campo e que eu torno material de alguma forma. Então, todas as minhas roupas, o esmalte da minha unha, a minha maquiagem, a armação do óculos, o jeito que eu corto meu cabelo, tudo isso são tentativas de manifestação material e, de fato, de um discurso, de uma comunicação a partir de algo que é completamente material e completamente complexo. E as inter-relações entre a minha imaterialidade e a imaterialidade do outro, e como é que elas se atraem, como é que elas se afastam. Então, por isso que é difícil. Então, aí a gente já vai dar em 47 minutos para explicar que é muito difícil. Tentar entender por que é tão difícil. E é isso, assim. Eu considero, é claro porque eu sou da área, eu sou fã, mas eu considero que a moda é justamente isso, é esse limiar entre os dois mundos, o material e o imaterial. E como é que a gente expressa isso. E é por isso também que a gente termina, ao longo da vida individual, a gente tem a questão na infância, quem vai escolher isso são meus pais. Então, meus pais que, de certa forma, estão manipulando manipulando no sentido de que eu não tenho condições de fazer isso sozinha. Então, eles estão cuidando da minha apresentação social e pessoal. E, de certa forma, quando eu chego na vida adulta, eu não consigo dissociar tanto. Ou eu vou rejeitar completamente a forma como os meus pais se apresentam, ou eu vou reproduzir até certo ponto. Na adolescência, a gente tem aquela explosão, né? Todo dia eu tenho um estilo diferente, eu quero experimentar. Geralmente, os estilos que eu escolho são muito para questionar, então a gente tem uma fase de experimentação do eu, aquela explosão do eu e da minha necessidade de dominância, e da minha necessidade de expressão, e às vezes expressar alguns sentimentos e tudo isso. Então, essa materialização. E aí, com o tempo, a gente vai depurando isso, a gente vai refinando isso, até chegar num discurso único. Então, todo mundo tem um estilo único, todo mundo tem um estilo único. Mesmo quem diz que não gosta de moda, mesmo quem não tem condições de comprar produtos de moda, de primeira linha, de lançamento de tendências, ainda assim, essas pessoas manifestam materialmente características imateriais dela. Então, uma pessoa que não tem grana para ir numa loja de shopping ou para ir na melhor loja, uma pessoa que só tem grana para comprar no bazar de R$3 da igreja, ainda assim, ela vai lá e ela escolhe coisas que são manifestações dela. Isso é muito interessante. Quem fala, a moda é uma questão de dinheiro. Para ter um estilo, precisa ter dinheiro. Não, você vê pessoas que não têm acesso à informação de moda e não têm acesso financeiro e conseguem ainda ter uma grande expressão do eu. E aí vem também a questão do autoconhecimento, né? Que aí a gente já vai desembocando em outros caminhos. Tanta riqueza, minha cara. Né? Então, no níveis sutis. É de coisas sutis que estamos começando a falar. Exato. E aí, deixa eu ver que tem o chat aqui, eu não estou conseguindo acompanhar. Tem alguns comentários aqui. A Valéria, você entra nessas lojas de departamentos e a parte masculina parece muito afeminada. Que é verdade, tá? Enfim, muito bom isso aqui. Comentário da Hélia. Leva-nos a uma consciência crítica. Leva-nos à percepção das cordas que nos manipulam. Isso é muito. Pois é, só os pequenos exemplos daqui já me provocaram também instigações críticas muito de discernimentos mais finos. E a Tilda também acrescenta um comentário aqui. É uma vertente do minimalismo, que é o oposto de Steve Jobs, onde há uma busca do eu e um retorno ao essencial, no tocante a quem é a pessoa. A pessoa é. Busca-se um freio no consumismo padronizado, deixa-se transparecer sua essência. Você veria isso como algo que possa estar de mãos dadas
com o consumo sustentável que você mencionou? São 3 perguntas, não sei se você as aglutina, se você responde ao longo, etc. Então, eu vou, enfim, passar algumas respostas rápidas, assim, mas aí ao longo da discussão a gente pode ir trabalhando cada uma delas. Pegando o exemplo da loja, assim, do apartamento. A gente tem a parte masculina sendo muito afeminada, mas aí a gente joga isso para a sociedade, assim. A imagem do masculino tá passando, assim... eu vou deixar transparecer meu posicionamento. Você tá passando por um bombardeamento, assim. O homem acabou, o masculino tem extinção. O masculino é mau. Sim, perverso. É feio ser homem. Estão se contando para os meninos que é feio ser homem. A virilidade é feia. E aí a gente vê isso, e é um movimento. E aí, a indústria que cria esse movimento, não necessariamente. A indústria acompanha e vê uma forma de lucrar, e eles vão estimular, então eles estimulam esse movimento porque é uma forma que eles têm de vender, assim. Mas a gente tem que ter um movimento político, a gente tem que ter um movimento... Isso tudo é precedente, assim. Um movimento político, um movimento social de modo geral, e aí a gente tem uma série de outros fatores que vão encaminhando isso. E aí é curioso, porque aí quando a gente pensa em microgrupos, em nichos específicos, a gente já tem uma resposta contrária a isso. Então a gente já tem movimentos de masculinidade que aí já vão para outro extremo. Aí já vão realmente para um extremo que chega a ser perigoso também de masculinidade. De querer ser o lenhador, de querer ser o cara lá do século XVIII, lá na floresta, matando urso na facada. Então a gente já vê essa resposta. Tem um movimento, sempre tem uma resposta. Todo movimento vai ter uma resposta. Então isso é bem intrigante. Aí esbarra no que a Elia falou, né? As cordas que nos manipulam. Então, assim, não é uma corda, não é uma pessoa que está maquinando isso, manipulando. São vários movimentos que vão desembocando nessas manifestações. Então, se a gente pensar na moda como uma manifestação material do que me é imaterial, a gente chega nisso, né? O imaterial está acontecendo há algum tempo e aí isso vai se transformando na comunicação material. E pegando aí a ideia do consumo sustentável, eu tenho um problema, Tilda, com a ideia do consumo sustentável, eu estudo isso, mas assim, eu sou da galera que diz que não tem uma moda sustentável. Uma moda, hoje em dia a gente não tem tecnologia, nem modelos de negócio, nem tipos de consumo que são mais sustentáveis, assim. A gente vê que essa ideia da sustentabilidade, ela está se popularizando, muito por ser um fator de moda. Então a gente tem uma moda que é por eu parecer sustentável. E por eu sinalizar essa virtude de que eu sou ambientalista, de que eu sou consciente. Então, ser consciente hoje virou uma sinalização de virtude. E aí a gente tem pessoas que realmente são engajadas com isso, realmente procuram isso, e a gente tem pessoas que querem só aderir a um discurso por uma questão de posicionamento social. E aí, para diferenciar quem é quem, a gente não sabe. A questão da vertente do minimalismo, né? Talvez seja o essencialismo, e a gente tem aquela volta pela questão do artesanal, aquela volta pela questão da cultura, de fato, então, daqueles materiais, daquelas técnicas, daqueles aspectos que são muito mais da minha avó, da minha comunidade, da renda que é produzida aqui no meu estado e tal. É um movimento. E é um movimento que vai contra o consumismo exacerbado, é um movimento que vai contra essa ideia da indústria da moda como mecanismo do metacapitalismo super opressor, enfim. E aí tem pessoas que estão se identificando com isso, realmente, criando grupos que se identificam com isso, assim. Então, nessa leva vai ter gente que realmente está preocupada com essas questões de uma reconexão ancestral, uma busca por um significado mais profundo, e vai ter gente que está realmente por uma tendência de moda mais superficial. A gente tem, nesse grupo, a gente tem vários tipos de motivações, assim, e é muito difícil apontar qual a motivação das pessoas, assim. É muito, muito difícil. A gente tem até alguns estudos de consumo que tentam fazer essa diferenciação, mas é bem polêmico e é bem difícil, assim. E aí a gente barra nas paixões, né? Recentemente eu fiz um trabalho sobre brechós e os comentários, assim, nunca a página da Fashion for Future teve tanto comentário, porque era a galera defendendo os brechós, porque meu grupo, porque as pessoas que eu conheço, e a gente falando, não, gente, não é sobre você, é sobre o fenômeno, então, enfim. Tem níveis aí, tem algumas mas camadas. Pode deflagrar paixões irracionais. Irracionalíssimas. Muito profundas. Muito profundas. Exatamente. E aí, né, chegando já na superficialidade, que é a questão da loja de apartamento, dessa coisa do consumo para sinalizar uma virtude, para sinalizar um discurso, a gente pode ter aqui 3 momentos da moda, né? Que isso é bem literatura, assim, bem qualquer livro de história da moda vai ter isso, que é a questão do
como é que a moda vem evoluindo, né? Então, lá no século XIV, a gente tinha... É quando se começa a considerar que era moda de fato, que a gente começa a ter a reprodução. Então, qual é o marco histórico que a gente dá para a moda? Lembrando que a gente não pode definir moda apenas como uma data. É quando a gente começa a ter uma reprodução e um acompanhamento do estilo. E aí a gente vê que mesmo que nessa época a tecnologia para a criação de roupas, por exemplo, seja extremamente limitada, ainda assim a gente tinha que começar a ter diferenciações. Então, de tempos em tempos, alguém mudava e o outro copiava e se seguia isso. Então, esse tipo de coisa. E aí, se a gente for vendo os marcos aqui, final da Idade Média que a gente tem, Renascimento. Então, aumentam as rotas comerciais e intercâmbio artístico até. E aí, nisso, a gente começa a ter uma troca, uma interlocução de expressões visuais, de expressões estéticas. Começa a ter aquela coisa... A gente começa a estudar, por exemplo, a moda da Alemanha, a moda da Espanha, a moda italiana e tal. E aí a gente começa a ter choques entre essas modas, porque começa meio que a um olhar para o outro. E aí você começa a dizer, ué, nossa, aquele pessoal daquela outra região lá se veste tão estranho, né? E aí tem o estranhamento, mas depois você começa a copiar. Então, é isso que vai dominando, assim. E aí, por que a gente fala nossa narrativa é tão eurocêntrica e tão ocidental? Porque é o que a gente vivenciou, assim. É um movimento que a gente viu e que a gente intercala com outros momentos históricos, assim. Se a gente fosse olhar isso para o Oriente, talvez a gente tivesse outra forma de descrever a moda, né? Mas a nossa experiência foi essa. E aí, saltando já para o século XVIII, a gente começa a ter o quê? Industrialização. Né? Final do século XVIII, lá início do século XIX, a gente começa a ter a maior possibilidade tecnológica e a gente começa a acelerar. É quando a moda começa a acelerar. Então, eu não tenho mais aquela moda que eu vou usar, por exemplo, no mesmo século, a gente tem a repetição de uma mesma modelagem de vestido ou de roupa masculina e eu vou mudando só os detalhes. Então, eu vou mudando só a quantidade de laços, ou só a quantidade de bordados, ou só um comprimento de uma manga. Aqui, no século XVIII, a gente já começa a colocar mais detalhes, a gente começa a ter uma mudança maior. Isso vai muito também para o movimento econômico. Então, por que a França ela era menos desenvolvida tecnologicamente do que a Inglaterra, que foi onde teve o boom da Revolução Industrial, mas ela virou um polo da moda? Porque os franceses precisavam de dinheiro. E aí começou-se a ter essa variação de moda muito por impulso dos governos e da galera para fazer dinheiro, assim. E caminhando um pouco mais para frente, quando a gente pensa já no final do período napoleônico, assim, já nos subsequentes, tinha uma lei na França, por isso que até hoje não repete roupa, porque tinha uma lei dizendo que para você ter acesso aos bailes reais, você não poderia repetir o vestido. Porque eles eram muito preocupados com a estética, para sair todo mundo bonito na selfie. Não, porque eles queriam vender muito tecido. Então você tinha a regra lá de que a saia do vestido tinha que ter no mínimo 3 metros de pano. Porque isso era uma coisa muito da modéstia? Não, porque eles queriam vender 3 metros de pano para cada mulher que fosse fazer um vestido. Então, tudo isso a gente vê quanto a economia, a necessidade social impulsiona, né? E aí, quando a gente chega no século XX, a gente já está, né, plenamente industrializado, pelo menos o Ocidente, assim, Europa e por aí vai. E aí a gente começa o movimento, né, da famosa globalização, em que toda a redação do Enem começa, né, com a globalização, e a gente começa a entrar nisso. E aí a coisa começa a rodar mais rápido. Então, a gente tinha... sei lá, no século XIX, por aí, a gente tinha uma coleção por ano, vamos dizer assim. Então, o estilista era um artista. A pessoa que criava, ele era artista. O costureiro, ele era um artista. No século XX, a gente começa a ter o designer. Que o designer, ele não é. O designer não é artista. O designer é uma personagem da indústria que vai fazer produtos de uma forma que você queira comprar. A função do designer é essa. É fazer um produto ótimo, ou o melhor possível dentro daquele aporte tecnológico, que vai te obrigar a... você não vai conseguir não comprar. Então, a gente já tem essa mudança da arte para o consumo propriamente dito. Então, a gente tem esses saltos. E aí é do século XX que a gente começa a ver a questão da superficialidade da moda. Porque ela vai começando... né, já deixo de ter uma coleção por ano, eu vou ter uma coleção 2 vezes por ano. Depois, hoje em dia, a gente tem marca que faz coleção a cada 15 dias. E aí, querendo ou não, você chega na superficialidade, porque ali você não está mais tanto dentro daquela questão da minha identidade nacional, da minha identidade cultural, da minha identidade religiosa, e você está indo no detalhe. Então, você começa a ter esses movimentos assim de realmente superficializar. Você já não olha tanto, por exemplo,
você começa a ver que a indústria química, por exemplo, tem tanta influência na moda quanto a indústria, as pesquisas antropológicas. Então, uma tendência de moda, ela não é mais só o que é que está acontecendo na sociedade, as discussões sociais, como a caça à masculinidade, mas também a indústria química que vira para você e diz, olha, a gente só vai conseguir produzir pigmento assim ano que vem, ou daqui a 3 anos a gente vai conseguir produzir pigmento neon para poliéster. E aí você vai ter que se virar para produzir coisas neon com poliéster, porque é o que a indústria vai te vender barato. E aí começa a ter esse movimento de superficialidade, porque começa a virar um negócio cada vez mais industrializado, cada vez mais massificado, cada vez mais o negócio em si, o capitalismo em si, né? E aí a gente vê, né, as diferenças significativas nos detalhes, que eram anteriormente. Então, se a gente pegar assim, a história da moda, a gente vai vendo pequenas mudanças que são muito da minha identidade. Século XVIII, a gente começa a ter essa moda mesmo, assim, de vou mudar porque tem alguém me influenciando. Aí, século XVIII, se a gente pensar assim, a corte francesa do século XVIII, ali são os primeiros influencers, assim. O influencer digital de hoje era a Maria Antonieta do passado. Então, quando a gente começa a ter essas coisas, assim, alguém está ditando moda, de fato. Aí você tem indivíduos e grupos ditando moda, e aí o resto que se vire para seguir. E hoje em dia a gente tem a indústria. E aí a gente resgata aqui uma citação do Veblen, que ele fala que a necessidade de novidade, então quando a gente pensa lá em Maria Antonieta, precisando mudar sempre o aspecto dela, e as pessoas seguindo, e depois outras camadas sociais seguindo, então é a necessidade de novidade, que é o espírito da moda. Então a moda, principalmente a moda século XVIII para cá, é a moda da novidade. E isso é o que pega a gente. Então, é o princípio subjacente e de todo difícil e interessante domínio da moda. A moda não exige fluxo e mudança contínua, simplesmente porque isso é tolice. Mas o fluxo e mudança e novidade são exigidos por força do princípio central da vestimenta. Aí ele foca na vestimenta. E aí a crítica dele, né? Desperdício com pisco. Porque já é uma pedrada. Ele é economista no século XIX. Então, a experiência dele, dentro disso, era a coisa da... A gente já vê como a moda aí já era considerada algo extremamente superficial. Já era algo... Já não se via nas mudanças de tendência, vamos dizer assim, nas mudanças da moda, já não se via tanto uma coisa essencial, uma manifestação muito profunda. Já era uma coisa mais frívola. Porque a indústria estava ajudando esse impulsionamento. Então, aí não é que a indústria transformou a vestimenta em uma coisa frívola. Eu ouso dizer que a indústria transformou tudo de uma forma frívola. Se a gente pensar nas artes cênicas, por exemplo, né? Eu só vou dizer isso. Mas, enfim. E aí a gente começou a ter um movimento muito interessante na moda, que aí eu decidi chamar de autofagia da moda. Porque a gente começa a ver como a moda, que era uma expressão da sociedade, começa, de certa forma, a amortecer essa sociedade, a deixar a coisa mais suave e, de certa forma, infantilizar. E aí a gente termina chegando na infantilização. Trouxe uma foto aqui dos punks nos anos 60, que eu acho esse exemplo, assim, se você quer definir moda com um exemplo, eu uso esse exemplo dos punks. Os punks eram jovens que não estavam conseguindo emprego na Inglaterra dos anos 60, por conta muito da industrialização também. Eles trabalhavam principalmente em tecelagens, em empresas de confecção também, e eles começaram a ficar desempregados pelo desenvolvimento industrial. E para protestar contra a indústria da moda, eles começaram a usar roupa rasgada, um aspecto extremamente agressivo, começaram a dizer, não, eu não preciso da moda, eu odeio a moda, não vou seguir a moda. E aí o que é que a moda faz? Transforma o movimento punk em um dos maiores produtos mais lucrativos que a gente já viu na moda. Então, dos anos 60, eu pulo para 2015, a gente tem uma coleção de alta costura, de moda extremamente de luxo. Aqui não tem nada menos aí de 5 mil reais, você não encontra. Acho que nem a peruca da modelo é menos que isso. Da Yves Saint Laurent, que é uma marca extremamente bem vista, extremamente elitista, inspirado no punk. E hoje, eu digo, não tem movimento social que não seja engolido pela moda. A moda serve muito como isso. Serve como um amortecedor social. E aí já é uma inferência minha, assim, mas eu falo sem medo, assim, a moda serve como amortecedor social. Não tem nada tão grave que a moda não transforme num produto lucrativo. Nada tão grave que a moda não transforma. Né? E aí, pegando ainda o exemplo dos punks, né, a gente tem o filme da Cruella, que é 101 Dálmatas, e a Disney transformou no filme extremamente punk, extremamente empoderamento feminino e por aí vai, que tem toda a linguagem dos punks e fala sobre a indústria da moda.
E aí, para completar a cereja do bolo, já virou uma linha de maquiagem. Então, o movimento de protesto dos anos 60 hoje, o quanto isso é lucrativo e o quanto continua. O movimento punk, eu acho que você fala punk de verdade, é uma minoria ínfima. Mas o quanto de gente se veste como punk, às vezes nem sabe o que é a raiz do punk, só olha e acha bacana a coisa do rebelde, a coisa do discurso rebelde, do discurso independente, do discurso de quebrar paradigmas, e não sabe que está se afundando num paradigma extremamente comercial. Então, o quanto a moda dá essa volta na gente, o quanto a moda dá esse engole. Você se comporta agora um comentário, a Lúcia mencionou, e eu acho que deve ter uma raiz aí. Século XXI, moda lixo. Modelagem equivale ao padrão de roupas rasgadas por não ter qualidade, produção lixo. Isso tem uma raiz lá do movimento funk? É outro fenômeno. Se a gente estiver falando em estética, tipo, eu escolher roupas que tenham modelagens mal feitas, vamos dizer assim, que aparentam ser mal feitas, e que tenham esse aspecto, propositalmente sim, a gente pode dizer que é uma influência do movimento punk. Mas eu acho que o comentário da Lúcia é muito mais de uma questão de perca da qualidade de modo geral, assim, é perda de qualidade mesmo. Não sei se foi isso que ela quis dizer, mas aí isso é um fenômeno da indústria, assim. Antigamente a gente tinha um vestido que eu ia usar ele no mínimo 20, 30 anos. Hoje em dia, uma peça de roupa dura 20 lavagens. E aí ela tem que ser desfeita porque eu preciso comprar mais. Então, essa obsolescência planejada é uma coisa industrial, assim, uma coisa que vem desse movimento de industrialização e que vem desse movimento desse capitalismo mais, dessa fase de evolução do capitalismo que a gente está, assim. Então, tem muito isso. Eu acho que no sentido que ela falou, é mais isso, assim, de carência da qualidade por uma questão de realmente a gente perder o apreço pelaquela roupa bem feita. Porque hoje em dia ela é muito mais descartável do que era antigamente, assim. E nós temos baixa qualidade nas coisas materiais e imateriais também. Também. Como se diz, a dobradiça entre o material e o imaterial, tudo caiu de qualidade. Não só as roupas, as relações, os afetos, as coisas, a atenção e etc. Tudo. E até se a gente for para o material mais básico também, na alimentação da gente. Quanto a alimentação industrial, às vezes, né, tem um impacto grande. Então, vai tudo, assim. É um movimento da indústria, assim, de modo geral. Né? E é curioso a gente pensar nisso, né? O quanto a gente evoluiu tecnologicamente e as coisas, ao invés de a gente estar vivendo um momento ótimo de qualidade das coisas, a gente termina empobrecendo em tantos sentidos, né? Então, já é outra discussão para outro... Sim, o empobrecimento que se renova para empobrecer mais. Né? Exato. E cada vez mais rápido. Né? E aí eu trouxe outros exemplos, né, de movimentos, assim, para não dizer que é só um movimento punk. Então a gente tem lá, anos 60, a gente tinha os hips, que era um protesto contra o capitalismo, era um protesto contra o consumo, era um protesto contra as regras, inclusive as regras de apresentação pessoal. Era uma quebra. E aí a gente tem, né? Desde então a gente tem moda hippie. E aqui eu trouxe, na imagem não dá para ver direitinho, mas essa última foto aqui, do movimento hippie, que é o de cima, a gente tem uma roupinha de $128, que era completamente contra o que o hippie dizia. O hippie dizia que ia fazer a roupa artesanal, que ia fazer a roupa reaproveitando o material, com técnicas ancestrais e tal. E hoje em dia você pode comprar uma roupa que tem esse aspecto. Então eu vou comunicar isso com a minha roupa, eu vou comunicar que eu sou artesanal, eu vou comunicar que eu me preocupo com as técnicas ancestrais, eu vou querer dizer que eu sou anticapitalista, pagando $128 numa saia produzida em larga escala, exportada para o mundo inteiro. Você está lá dos Estados Unidos, mas você chega no Brasil, chega em Angola, chega na China. Então, o quanto a moda amortiça, serve como amortecedor, é isso, para essas questões sociais, né? O quanto qualquer discurso pode ser pasteurizado pela moda. E outro extremo ali é a questão do tradicionalismo, né? Que agora você tem se olha para esse estilo tradicional, e aí é um movimento até bastante jovem, assim, dos jovens procurando esse aspecto mais tradicional, mais conservador e tal, muito por questões políticas do mundo inteiro, não só do Brasil, e o quanto isso também está lucrando. Então, hoje em dia, eu achei um e-book, que é essa última foto aqui, Old Money, que é o estilo, né? Estilo tradicional, agora se chama Old Money, e aí o e-book ensinando como você parecer herdeiro de uma família rica em lojas de departamento. Então, como tem esse aspecto de milionário, de família real britânica, gastando pouco em lojas de departamento. Então, assim, o quanto a moda tem esse aspecto, né, de transformar qualquer coisa em um produto acessível e
e um produto que você pode facilmente manipular. Assim, eu acho muito interessante. É um pouco assustador, mas é muito É interessante. assustador demais. Entenda, mas. É uma ferramenta, assim, e é um mecanismo, assim, que não tem como a gente se desfazer. Você vai dizer a moda vai morrer? Não vai. É impossível, assim, é uma besta apocalíptica, assim, você não tem como matar. Agora a lavagem cerebral, de certa forma, está aí. Exato. E sempre esteve ao seu modo. Tá? Exato. Ela só está girando em maior escala, mais rápido. Exato. Exatamente, assim. E aí, né, uma citação, a autofagia das tendências e dos maneirismos mais estetiza discursos superficiais do que dá vazão aos discursos e movimentos sociais, que é exatamente isso que a gente viu, é exatamente isso que a gente vê hoje em dia. Eu trouxe o exemplo dos punks e dos hips e tal, mas hoje em dia a gente tem marcas de alta costura, essa daqui é da Dior, que eles começam a fazer as camisetas. Todos deveríamos ser feministas. Mas aí você chega, tá, o que é ser feminista? Não sei. Tudo é feminista. Então a gente vê, a gente tem camisetas, por exemplo, desfiles com camisetas sobre não ser racista, e aí no desfile não tem nenhuma pessoa preta. E aí você fica, ué, você está me vendendo um produto que diz uma coisa, mas a sua própria marca se comporta de outra forma. E aí outras coisas que a gente tem que questionar, tá, eu estou usando uma roupa que vai me identificar como tal grupo, como tal alinhamento político, como tal grupo social, mas o quanto realmente internamente eu estou alinhada com esses valores e com essas declarações. Então, o quanto a moda está superficializando isso, né? A gente vê muito isso com mídia social. Mídia social é uma coisa assim, as redes sociais digitais, elas realmente impulsionam isso num grau elevadíssimo. Então, ou você é isso, ou você é aquilo, que isso é um discurso de moda também. E é isso, se você não se alinha com determinada coisa, você é mal. E às vezes eu nem sei o que é, mas eu digo, não, eu preciso me alinhar com isso porque eu não quero ser mal. Ninguém quer ser malvado. Ninguém quer ser um pária. Então, você termina se adequando a determinados signos estéticos para que você se sinta seguro na sociedade, para que você não seja confundido com um mal, para que você não seja um pária, para que você não seja excluído pelos seus. Ou se você admira, por exemplo, uma celebridade que está usando a camiseta que diz todos deveriam ser feministas, então, óbvio que eu também sou feminista, porque eu admiro muito essa pessoa, então também você. O René Guerrard, que eu vou explorar aqui na Casa da Crítica, ele explica esse fenômeno claramente, e que é quase impossível, são pequeníssimos os estratos da sociedade que intrapsiquicamente não pensam em termos de pertencer a um ídolo e espiar um rival. Eles são os maus. Há os maus e os bons. Exato. Mas o que é o mal é um outro problema, mas eu não posso ficar sem chão. No meio termo, exatamente. E eu vou aderir ao jeans, a isso, aquilo, e pronto, agora eu sou do bem. É bem isso. E aí, numa foto também, né, nessa primeira foto aqui, que é um print de um site, é muito interessante porque o quanto a moda pode ser cínica também. Isso é um desfile da Dior, e aí nessa primeira camiseta da moça de franjinha tem escrito Dior, aí juntando, aglutinando a palavra revolução. Ora, você é uma marca centenária, de alta costura, extremamente elitista, que essa camisa não vale menos do que R$1.000. E você está me falando de revolução, você está me falando de mudança, você está me falando de quebra de paradigma, de quebra de status quo. Não faz sentido. Né? Mas a moda é isso. A moda chega nesse nível de cinismo, vamos dizer assim, desse nível de autofagia, como eu gosto de falar. Então, essas voltas que a moda dá. Tem um comentário aqui do Leonardo. Na semana passada eu fiz um trabalho aqui sobre o Eric Fromm, que ele fala muito do processo de vínculos secundários. Se a pessoa não tem a liberdade baseada numa autoestima constituída, ela precisa de vínculos secundários. Porque ele está perguntando se a moda não faz esse vínculo secundário. Eu pertenço à turma, ao grupo, eu sou um ego coletivo. Sim, faz, com certeza. Com certeza. Muitas vezes a moda é justamente tudo que você tem para lhe manter seguro. Justamente por uma questão de autoestima, por uma questão de você não ter autoestima também como fruto da falta de autoconhecimento. Então eu não posso me afirmar porque eu não sei quem eu sou. Logo eu não vejo o meu valor individual e aí eu preciso me agarrar a um grupo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para a internet. Hoje em dia é a internet. Antigamente era a revista de moda, depois a televisão, depois, enfim, os livros de moda e tal. Mas eu vou dizer, o que é o melhor? O que é uma pessoa
ideal para o dia de hoje, e eu vou tentar emular essas características em mim, eu vou tentar me moldar para estar dentro desse grupo, para estar identificado com esse grupo, mesmo que eu não conheça essas pessoas, mas eu me identifico com elas de alguma forma, eu crio um laço com elas de alguma forma, e eu estou seguro aqui. Então, Claro, é mais uma questão de sobrevivência. Mas, enfim. Exato. Mas é isso, assim. E aí, o espírito da coisa é esse. Assim. E aqui eu trouxe essa foto da capa da apresentação, que é uma pichação, um pichador até famoso, que ele foi na loja da Marc Jacobs, que também é uma loja assim de mais elitizada, e ele fez uma crítica, eu não sei o que significa o número 686, mas ele fez essa crítica e os cifrões para criticar o preço que se cobra por uma camiseta, o preço que se cobra por uma peça de roupa, que você sabe que materialmente ela não tem aquele valor, mas ela tem algum valor imaterial, e ele critica isso, ele diz, não, a moda é só uma expressão do capitalismo sem valor, superficial, fútil, frívola, e ele fez essa pichação. E a moda é tão essa besta apocalíptica, como eu falei anteriormente, que o que é que ele faz? Marc Jacobs tira a foto da fachada e faz uma camiseta e vende a camiseta por $686, que é a pichação do cara. E essas camisetas esgotaram assim no mesmo dia, porque foi um monte de gente comprar a camiseta, porque era um marco histórico, é um souvenir assim extremamente importante. Então, isso é a moda. E aí, como é que você define isso? Sempre que eu tentar protestar contra a moda me janta e me engole e ela me absorve. Ponto. É um buraco negro, assim. Por isso que eu fui estudar isso há 10 anos atrás, por isso que eu ainda estou estudando isso e não chega. Assim. Não existe nada, e aí é uma afirmação minha, mas assim, eu mudou a cara, tá? Não existe nada que a moda não engula, que a moda não vá fazer essa digestão assim e te entregar um produto de mercado. Não existe. Não existe, assim. É engraçado, assim. É engraçado no sentido de ser absurdo. Né? E aí a gente até vê em mídia social um discurso sobre uma moda socialista. Mas como seria uma moda socialista se você não vai ter esse insumo de digestão, se você não vai ter esse impulso de produzir um produto? Como é que ficaria isso? Né? Tem essa vertente, mas eu ainda não entendi a fundo assim, como ela funcionaria. No cenário comunista, por exemplo, como a moda funcionaria. Nessa questão de novidade, de renovação, eu não vejo como. Se alguém tiver alguma ideia, eu até agradeço, mas é uma questão que está bem aberta, assim. Como seria isso, né? E aí, por último, a gente já estourou o tempo, mas aí, o último tópico que seria, de fato, o consumo como narrativa do eu. Então, a gente já viu a questão da industrialização, da massificação, desse movimento autofágico da moda, desse movimento de engolir tudo que é posto contra ela engole, digere e transforma em um produto dela. Então, né? E aí a gente chega no eu. Teve até a pergunta da Lúcia lá no início, acho que a Tilda falou alguma coisa também. Como é que a gente chega nesse eu dentro desse contexto? Que ainda assim é sobre mim, né? E aí eu trouxe esse print screen, que é de um site chamado Pinterest, que saiu um estudo curioso sobre ele, que muita gente usa ele para informação de moda. E aí você usa essa coleção de imagens para montar o seu estilo pessoal. E aí foram fazer um estudo sobre esse site especificamente e viram que só 10 ou 15% das fotos são novas. Todo o restante são fotos antigas que as pessoas vão compartilhando assim há anos. E aí você fica, como é que eu estou montando minha própria expressão, meu próprio estilo, meu estilo diferente de todo mundo, extremamente individual, se eu estou usando imagens requintadas que estão aí há 10, 15 anos nesse site. Sabe, como é que eu me identifico meu eu se eu só tenho acesso a informações de coisas que já foram outras pessoas que escolheram? Né? Outro fenômeno que a gente tem, que aí são os próprios estilistas, né? Que o estilista foi um costureiro, o criador de moda, foi virando apenas o produtor, o engenheiro industrial, assim, basicamente. E aí a gente tem uma citação da Rei Kawakubo, que eu tirei do Instagram, que a moda não tem sido muito excitante ultimamente. As pessoas gostam de comprar roupa barata e rápida e ficam felizes quando se parecem com todo mundo. A gente tem tanta questão que a Lúcia falou da qualidade, de fato, das peças, como que a gente acabou de falar com o Vicente eu fico feliz em parecer com todo mundo. Enquanto eu estiver parecendo com todo mundo, tá tudo certo. Tá? Eu tô bem, né? Então... E aí o Lipovetsky, ele fala isso, da massificação do individualismo, de você levar um indivíduo para o ponto máximo,
sem que ele perceba que ele está sendo extremamente apagado, que ele está sendo extremamente massificado. Né? Então, a minha construção de narrativa pessoal vai depender de uma escolha limitadíssima, que eu acho que é uma escolha individual, que eu acho que é uma escolha independente, mas não é. Porque eu estou tão preso nesse sistema, vamos dizer assim, eu estou tão preso dentro dessa indústria e dentro dessas escolhas limitadas, que aí eu vou apelar para a caverna de Platão. Assim, eu estou tão preso nas sombras que eu acho que aquilo ali é o que está posto, e aí qualquer coisa que eu escolho ali, eu acho que é uma coisa muito revolucionária minha, quando eu não tenho noção que eu estou na caverna. Então... A moda é distópica. Exato. Exatamente. E não tem como sair. Como sair disso? Não sei. Se alguém souber, mas assim, não tem. Porque mesmo... Não, agora eu vou só costurar minhas roupas em casa. Mesmo assim, você vai estar se alimentando de alguma informação de moda que vai estar chegando para você. E mesmo assim, se você for para alguma coisa muito além, você não consegue ter uma vida social estruturada. Assim. Você não vai funcionar socialmente. Você não vai funcionar como ser humano, partindo do princípio que o ser humano é um indivíduo social. É um bicho social, é um animal social. Então, é isso, a gente não escapa. A gente criou um monstro que a gente não consegue se livrar mais dele. E aí aquela questão, assim, a gente vê muito isso como um monstro externo. Mas não é uma coisa externa, é uma coisa que é essencialmente nossa. Sim. Esse então, é o comentário que eu diria. Ao seu modo, você vai achar em Platão mesmo. Menos desenvolvido, mas vai dizer que a moda existia lá ao seu modo. Exato. Exato. Por quê? Porque a comparação humana é inevitável. Que a comparação, que a falta de estima, que a necessidade de ter vínculos primários ou secundários. Então, o primário é uma zona em que há uma certa legitimidade. Não entra num autofágico, mas cai rapidinho no secundário, que é o autofágico, que é da carência que se renova a carência. Exatamente. Entenda, é inevitável. É inevitável. E aí a gente tem essa coisa, dessa coisa da moda ser uma coisa extremamente até opressora, assim, porque você tá preso nisso, você não consegue sair. Mas aí a conclusão que eu chego, assim, depois desse tempo é que é um mecanismo de sobrevivência. Como é que a gente sobreviveria sem essa comunicação, né? É uma coisa que a gente criou. A gente demoniza a moda, mas assim, a gente precisa dela para existir como pessoas. Assim. Eu preciso dessa comunicação para me relacionar e para me entender como indivíduo no mundo. Boa. É uma representação da Hidra. Você corta uma cabeça e nasce outra. Viu? Eu vou ler aqui porque quando edita, o público não vê a pergunta, tá? Certo. O comentário. A Tilda comenta assim: a moda é uma versão moderna da Hidra. Corta-se uma cabeça, nasce em outra. É bem e isso. O processo não acaba mais. Não acaba. Talvez o que a gente tenha em diferente do mundo grego seja que o ritmo está maior. Isso eu não preciso pensar em antiguidade. Na minha idade, eu já vejo que hoje o ciclo de tudo é mais rápido do que era antes, Exato. Mas o processo é esse. Exato, É girar para dar giros até em falso, mas estou girando. Isso não deixa de ser uma expressão, um testemunho de quem nós somos, enquanto sociedade. Assim. Isso é um testemunho. Cada movimento da moda, assim como a arquitetura, como a arte, é um testemunho daquele grupo, daquela sociedade naquele tempo. Então, assim, não deixa de ser a história da humanidade isso, assim. Aí eu tô indo, né? Tô puxando a sardinha bem para um lado. Mas eu acho que, assim, por mais absurda e opressora que a moda possa ser, ela é uma necessidade humana. Assim. Mesmo que a sua necessidade seja a negação da moda, ainda assim ela é uma necessidade sua. Claro que uma necessidade até certos limites. Entendeu? Não, sim. Você disse, há uma zona... Essa é a ideia no front do vínculo primário e secundário. Há vínculos que essa moda pode atender como um vínculo primário mesmo. Isso. Tá? Agora ela pode degenerar num vínculo secundário. Tá? Sim. Bom, sim. Essa é a questão. Eu ter menor estima porque eu vou de camiseta. Tá? Mas assim, o fato, eu uso muito essa questão de camiseta. Às vezes, olha lá, o cara é advogado e vem de camiseta. Olha, me desqualifica. Ou não, porra, o cara pode vir de camiseta. Deve ser vou usar a expressão aqui, um fodão. Porque ele já não tá nem aí para ninguém. Então, vamos obedecer o cara. Mas isto impacta, mesmo que eu simplesmente use camiseta, entendeu? Ponto. Mas aí vem aquilo. Por que você se permite usar camiseta, mesmo sabendo que vai enfrentar rejeição? Porque sua autoestima deve estar em dia,
seu autoconhecimento, você se conhece a ponto de saber, tipo, isso aqui eu banco essa decisão, eu não banco essa decisão, eu sei o que significa usar uma camiseta no meio em que as pessoas estão de terno. Sim, eu sei o que significa, exatamente. Tudo bem. Aí, entendeu? É tipo isso, assim, você tem a sua... Para tomar esse tipo de decisão, você tem que ter um estímulo muito grande, um autoconhecimento e uma autoestima bem estabelecidos, assim, você sabe que tá dando uma declaração, você sabe que tá... E que vai ter consequência. Uma coisa que a gente não pode esperar, e aí eu vejo muito isso no meio jovem hoje, é eu querer bancar determinadas expressões do eu, assim, expressões estéticas minhas, e não querer as consequências. Aí isso é um problema grave. Isso é um problema gravíssimo, porque é de uma falta de consciência, de autoconsciência gigantesca, assim. Imaturidade, a rigor, uma imensa imaturidade. Faça o que você quer e arca com a consequência, ponto. Exato. É o princípio. Mas, e isso está se questionando a virilidade. O lado viril é isso. Faça o que deve fazer e assume a conta. Exato. O viril está sendo questionado. Tá, aí a gente vai esbarrando nessas questões. Né? Então, só adiantando aqui, mas o raciocínio é esse, né? A gente tem o consumo de itens massificados para uma identidade individual. E aí é a contradição da moda. Eu trouxe a foto da Shein agora, que não vai ser taxada mais, mas que é roupa chinesa, que eles produzem, assim, milhões de peças por mês. Eles fazem lançamentos a cada semana. Tipo, a cada semana eles colocam 1000 peças novas, de vários estilos e vários aspectos diferentes. E aí, isso tem se tornado um apelo, principalmente para os mais jovens, de dizer, não, eu posso ter qualquer estilo. Sendo que eles não entendem que eles só podem ter qualquer estilo dentro de um catálogo limitado. Por mais que você tenha mais opções, são as mesmas opções para todos. Você não tem uma exclusividade, como a gente tinha lá no século XIX, de ir na costureira e ter um vestido feito para mim, tanto no meu molde, como no meu gosto, nas minhas opções. E você, assim, tem uma customização em massa. Isso é absurdo, porque customização é uma coisa, produzir em massa é outra, mas a gente tem uma customização em massa. Mas você tem um nível de debilidade, beirando um nível de dementalização, que o cara se acha livre, porque a minha liberdade é que o botão está desse lado. Ou o botão podia estar do outro. Então, como eu escolho se o botão é esse? Porque eu escolho o padrão de customização solista. Você não sabe. E aí você não sabe. É isso. É extremamente contraditório. É o jogo da moda, isso. É uma cortina de fumaça, realmente. Assim, você acha que está fazendo escolha, mas você, no fundo, não está. Né? E aí eu trouxe esse anúncio da Renner, porque ele diz bem isso, assim, Renner, por favor, não me processe. Mas é isso. Eles têm essas 3 falas aqui. Todas as tendências você só encontra aqui. Então, todas as possibilidades de variação estão lá. Você tem o seu estilo e a Renner tem todos. Então, você tem o seu estilo dentro desses que a Renner tem. E o seu momento aqui. Então, é o eu, mas dentro daquela bolha. Você é extremamente livre desde que você não extrapole essa bolha. Desde que você não vá além disso. E, muitas vezes, não é que ninguém percebe, assim, muitas vezes isso passa, porque a gente não está prestando atenção de fato, o quanto isso é contraditório, assim, você tem o seu estilo, a Renner tem todos. Ora, se a Renner tem todos, o meu eu não é só meu, é de todo mundo. Qualquer um pode ter o meu eu. E aí, como é que fica? Como é que eu fico nessa história, né? Mas o Front tem um trabalho exatamente sobre isso, que ele chama da pseudo-liberdade. Mas como a pseudo-liberdade preenche esse vínculo secundário. Porque eu posso escolher entre esse e esse que alguém determinou, eu me sinto livre e tenho orgulho disso. Olha lá, e entra no lado da paixão. Aí se instiga. E etc. Você vê uma debilidade de autoestima muito grande. Exato. Exatamente. É exatamente isso, uma debilidade de autoestima. E a gente se esbarra nisso, assim. E aí, pensando mais no mercado, eu trouxe essa citação de vários autores, né? As empresas que trabalham com moda hoje enfrentam o desafio de alimentar nos consumidores a ideia de exclusividade de estilo, como a Renner faz lá, de personalização e expressão única, que é o que a gente está falando aqui, da minha individualidade, ao mesmo tempo que precisam de uma produção massificada em nível industrial. Então é isso, assim, você pode escolher qualquer coisa dentro das que eu estou oferecendo e você não dá opinião do que eu estou oferecendo. A gente até tem mecanismos dentro da própria publicidade e até da própria produção, de criar a ideia de que o consumidor está decidindo alguma coisa, de que o consumidor está interferindo naquele processo produtivo, mas não está. Porque ele sempre vai ter a escolha limitada previamente por alguém. Então, é exatamente como o Leonardo falou aqui, quem faz a escolha para o consumidor é o mercado, e o grande desafio é
convencer esse consumidor de que a escolha é própria dele. E aí a sacada é essa. Então a gente tem aqui ao longo do tempo, né? A gente vê o significado imaterial, o significado mais profundo se perdendo e a questão da variabilidade de produção aumentando. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais opções de escolher uma peça de roupa do que uma pessoa no século XVII. Mas os significados que eu vou estar incutindo nessa peça, nessa escolha, são muito mais rasos. E aí a roupa fica muito mais descartável, considerando roupa, né? Mas isso a gente aplica para carro, para, enfim, para meus gadgets tecnológicos e tal. Então, tudo isso influencia. A gente está tendo esse aumento de variabilidade, esse aumento de produção, mas ao longo do tempo a gente está perdendo os significados. Então, quando a gente vai lá no início, né, o que é a moda? São os meus valores compartilhados, é a minha cultura, é a minha religião, é a minha identidade em termos de valores e prioridades. A gente está perdendo isso para ter, assim, essas identificações do tô aceita no grupo, tô de acordo com o grupo que eu admiro, tô de acordo com o influencer digital que eu sigo, porque o influencer tal tá usando tal roupa, porque a menina que tá cantando lá no Big Brother tá usando tal roupa e eu vou usar também, porque algo nela me atrai e eu quero me parecer mais com ela. Assim. Mesmo que eu não saiba nem o que é isso que me atrai no outro, mas eu identifico nisso um ídolo de fato e eu quero copiar esse ídolo. Mesmo que eu não consiga nem apontar qual o valor que eu vejo ali. Então a gente tá nesse momento. E aí, né, eu acho que eu encerro com a pergunta, que é o que vem depois. E assim, eu não respondo essa pergunta, a gente tá realmente encerrando aqui. A gente tá encerrando aqui, porque é isso, a gente só tem como especular, assim. É uma atividade realmente especulativa. Qual é o próximo passo, né? E aí, não é só o que vem depois em termos de tendência de moda, porque isso é o mais superficial, mas é o que vem depois pra gente quanto sociedade, né? Que a superficialização da moda é uma superficialização das nossas relações sociais e do nosso eu, de fato. Né? O quanto a gente está passando por esse processo. Né? E aí eu fecho também com perguntas, né? O que é moda? Que foi a primeira pergunta, e agora eu repito o que é moda. Né? E a proposição de que a gente comece a olhar para a moda, o fenômeno da moda, como além dessa questão rasa das tendências, de julgar uma tendência se é bonita ou feia, se eu usaria, se eu não usaria, realmente olhar assim, o que é que essa tendência significa? O que é que essa tendência está me colocando? O que é que essa tendência que tal grupo está adotando fala sobre esse grupo, né? E é isso. Olha, você abordou aqui a moda, parabéns, foi muito vivaz, foi muito assertiva e lúcida o encadeamento todo. Uma hora, a gente vai falar talvez do primo irmão, e que aí eu não sei, eu estou arriscando uma coisa assim, a moda é de sempre, tá? Uhum. Mas talvez não seja de sempre a cultura do consumo. Exato. E aí, de repente, essa rapidez, etc., está ligado, o consumo é novo. O hábito de consumir e essa associação de consumir para ter autoestima, para ter senso de potência, tá? Uhum. Eu sou potente o quanto eu posso consumir, etc. Vou Exato. deixar aqui publicamente convite um dia para você falar de consumo conosco. Aceito, tá? já está aceito. Provavelmente é o primo irmão, ó. O público que está presente testemunha e o público que vai ver esse vídeo gravado também testemunha. Vamos marcar a data, você vai falar sobre o consumo. O que é o consumo? Perfeito. Eu já fiz um trabalho aqui sobre isso, numa perspectiva filosófica, separando o consumo da consumação. Quem busca consumação no sentido de essência, de liberdade, eu sempre decompunho liberdade entre autoestima e senso de potência, está consumando alguma coisa, consumando-se reflexivamente. Quem consome está transferindo para outro uma pseudo-satisfação. E aí, quando a gente entra em motivação para consumo, a diferença entre comportamento de consumo e atitude de consumo, aí é outro mundo, assim. Porque é justamente isso, assim. É aquele momento que eu estou fazendo uma afirmação. Aquilo é o consumo. Eu estou dizendo, é aqui que é meu domínio, enfim, o consumo é isso, é uma afirmação do eu, mas é como uma droga, assim. E é bem isso que a gente vive. Você tem aquele momento de autoafirmação, aquele momento mágico de certezas, e aí você perde. E aí você precisa voltar para consumir aquilo de novo, para você refazer essa afirmação. Enfim. Tem esse movimento.
Vamos aguardar a data para falar de consumo. Agradeço novamente, tá, a você, Laura, por partilhar essa questão tão importante para nós, tão complexa. Ela não tem muita solução, ela tem um certo espanto, ela tem que ver, entender umas zonas do imponderável. As zonas do imponderável, absolutamente. E eu agradeço o convite demais, agradeço a todo mundo que participou, assim, as participações foram maravilhosas, então, assim, muito, muito obrigada mesmo. Então, eu vou fazer o fechamento, quero agradecer a todos que estão presentes, a todos que vão assistir a posteriori este vídeo, tá? Agradeço, tá, novamente a Laura, e até a próxima. Laura, por favor, palavras de fecho, são tuas. Como eu falei, agradecer pelo convite, agradecer por esse momento, por esse espaço, a participação de todos. Assim, a moda realmente não é um assunto que a gente vai esgotar, nem o consumo também. Então, vamos seguir assim, nas discussões e todos os comentários, todas as participações, todas as contribuições assim, são essenciais, assim, são fantásticas. Então, só agradecer por todo mundo estar aqui no domingo à noite falando de moda. Já é uma vitória. Sim. Abraço a todos. Tchau, tchau, gente.